Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, versos de 14 até o 20, que diz assim: Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? Após ter sido confrontado mais uma vez pelos fariseus e pelos saduceus, grupos religiosos da época, episódio que vimos no estudo anterior, Jesus tomou novamente um barco junto com seus discípulos para irem à outra margem do mar de Tiberíades. E um detalhe: os discípulos embarcaram, mas esqueceram de levar pães para se alimentarem. E se deram conta disso já dentro do barco. Tudo indica que ficaram preocupados com isso. Daí, enquanto se lamentavam de terem esquecido do alimento, Jesus começa a conversar com eles, dando-lhes uma advertência. Qual seja, cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Herodes, o rei que governava aquela região. E daí, eles ligaram aquela fala de Jesus com a questão de não terem levado pão na viagem. Parece até cômico. O que os fariseus e o rei Herodes tinham a ver com eles levarem ou não pão na viagem? Afinal, eles compravam pão no comércio ou faziam em casa, não eram os fariseus, muito menos o rei Herodes, que forneciam pão para eles. Mas essa situação me faz pensar como que a nossa mente muitas vezes fica fixada em algum problema comum do dia a dia e nos distancia de pensarmos em coisas maiores, muito mais importantes do que o trivial. Diante do confronto dos fariseus com Jesus, que tinha acabado de acontecer, é compreensível que eles tenham esquecido de preparar alimento para a viagem, pois acredito eu que eles desejavam muito sair dali, e logo entraram no barco com Jesus. O medo talvez os tenha colocado novamente em uma situação de vulnerabilidade, de fé, não estavam sintonizados com Jesus, por isso não compreenderam sua fala, e daí pensaram que Jesus os advertia porque não levaram pão. Nada a ver. Jesus, então, sabendo a razão da preocupação deles, chamou a atenção dos discípulos para que percebessem que eles estavam fora de foco. Vocês ainda não compreendem, não percebem? Perguntou Jesus. Ainda estão com seu coração endurecido? Têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Daí Jesus traz à memória deles os milagres da multiplicação dos pães em 2 ocasiões recentes. A multiplicação dos 5 pães e a dos 7 pães, que além de alimentar uma multidão, ainda sobraram, quantidade razoável. O evangelista Mateus cita que Jesus explicou a eles que não estava se referindo a fermento de usar no preparo de pães, e sim ao fermento dos fariseus e dos saduceus. Está lá no capítulo 16 de Mateus. Cada grupo desses ensinava coisas distorcidas sobre a lei de Deus. Inclusive, os herodianos, que estavam a serviço do rei Herodes, tinham motivações políticas e atitudes subversivas e procuravam incitar o povo em defesa da dinastia de Herodes, e eles eram opositores de Jesus. Bem, depois que Jesus chamou a atenção dos discípulos, e explicou do que realmente estava falando, aí sim eles compreenderam que era sobre o ensino desses grupos religiosos e políticos que eles tinham que ter cuidado para não serem influenciados e enganados. Um pouco de fermento leveda bastante massa, leveda toda a massa.
Isso quando se prepara pão ou outro tipo de alimento fermentado. E Jesus, como era comum, ele usava analogias, parábolas, figuras de linguagem para ensinar seus discípulos e para que eles realmente assimilassem os ensinamentos. Eles precisavam estar ligados ao que Jesus falava e raciocinarem, mas com fé no coração e não com o coração endurecido, ou seja, com incredulidade. Nós precisamos estar ligados a Jesus sempre. Eles estavam perto fisicamente de Jesus praticamente o tempo todo, mas por vezes suas mentes vagueavam. E é importante reconhecermos essa fraqueza humana. É possível que alguns de vocês que me ouvem já tenham experimentado participar de retiros espirituais, por exemplo, passando um tempo afastados da correria do dia a dia e ficarem ali na presença de Deus, ouvindo a palavra, sendo encorajados. Mas quando voltam para a rotina, a fé começa a ficar fraca e vem os escorregões espirituais, Sentimentos de aflição, de medo, de tristeza, de desesperança e outras coisas mais que nos deixam cada vez mais enfraquecidos. Na verdade, nós precisamos da presença de Deus constante em nossas vidas para permanecermos fortes. Como se dá a companhia de Deus, sendo que não o vemos com nossos olhos carnais? É através do Espírito Santo, que foi enviado como presente a toda pessoa que recebe Jesus como Salvador e Senhor de sua vida. Foi promessa dele. Antes de subir aos céus, ele fez essa promessa que tem sido cumprida fielmente. Ele disse assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque habita com vocês e estará em vocês." Isso está registrado ali no Evangelho segundo João, capítulo 14, versos 16 e 17. São palavras de Jesus. E esse próprio evangelista João, apóstolo de Jesus também, ele escreveu posteriormente uma carta, o seguinte: "Sabemos que permanecemos nele, em Jesus, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito." O Espírito é a garantia de que, uma vez nos entregando a Deus, mediante a fé no seu Filho Jesus, nunca mais nos separaremos dele. Ele deu sua vida por nós, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus e recebermos a vida eterna. E as últimas palavras de Jesus antes de deixar a terra foi justamente: "Estarei sempre com vocês até os fins dos tempos", ou seja, quando entrarmos na eternidade, fora dos limites de tempo e espaço desta terra. Isso é utopia? Não, absolutamente. É o plano maravilhoso do Deus Criador de todas as coisas, inclusive do tempo. O rei Salomão escreveu no livro da sabedoria, Eclesiastes, o seguinte: "Observo a tarefa que Deus deu aos seres humanos para que dela se ocupem. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou." Isso está no capítulo 3, versos 10 e 11 de Eclesiastes. E é bem isso. Sejamos sinceros, é difícil imaginarmos um fim, um fim total. Nosso desejo é de continuidade da vida e que seja cada vez melhor, mas que não acabe, apenas que tudo fique muito bem. E é isso que Deus quer para nós. Mas só é possível se a nossa mente for transformada pelo Espírito Santo de Deus, mediante a nossa fé incondicional em Jesus Cristo, que deu sua vida para nosso resgate. E assim passemos a fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, precisamos do dom do Espírito Santo de Deus em nós. O contrário disso será a eternidade, sim, porém afastados de Deus. Nem quero imaginar como será isso. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O único meio pelo qual podemos nos reconciliar com Deus e sermos por Ele recebidos como filhos amados, como filhas amadas. Aqueles discípulos de Jesus aprenderam muitas coisas com seu mestre. Aprenderam inclusive a terem uma fé firmada e não vulnerável.
Eles foram responsáveis por fazer o evangelho de Jesus decolar naquele tempo pela Igreja de Cristo. E esse evangelho vem sendo anunciado através dos séculos. Portanto, cuidado com o fermento do pecado que só faz nos afastar de Deus. Atente para a advertência do amado Mestre Jesus Cristo. Se você que me ouve ainda não se apegou a Jesus, faça isso o quanto antes, pois ainda há tempo. Mas não sabemos quanto tempo. Como ele mesmo disse, um dia os tempos se findarão. Meu desejo é que você creia nesse Evangelho de Jesus Cristo, receba o Filho de Deus como seu Salvador e Senhor, receba o dom do Espírito Santo e passe a viver com a maior motivação que existe, que é a certeza da vida eterna. Que Deus te abençoe grandemente e peço que você também deixe aí a sua curtida no vídeo, né, para que ele possa ir para mais e mais pessoas, se fez sentido para você essa mensagem. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, porque nós vamos continuar publicando aqui mensagens, né, que são palavras vivas e eficazes. Até o próximo.